3h36, 28 graus a temperatura em Porto Alegre. A Agência Nacional de Saúde Suplementar divulgou que as operadoras de plano de saúde começaram a descredenciar os médicos obstetras que cobram honorários extras para acompanhar o parto normal pelo tempo necessário. A agência considera a cobrança ilegal e indevida. 15 processos estão em andamento, não foram divulgados os estados. O Conselho Federal de Medicina permite que os médicos dos planos cobrem das pacientes honorários adicionais pelo tempo. E o parto, ele é coberto pelo plano, a diferença seria paga pelas pacientes. Na linha agora, o presidente da Associação de Ginecologia e Obstetrícia do Rio Grande do Sul, Dr. Flávio da Costa Vieira. Bom, os médicos estão numa situação que o Conselho Federal de Medicina diz uma coisa, a Agência Nacional de Saúde Suplementar diz outra. Qual é a situação dos médicos aqui no Rio Grande do Sul? Como ficam diante deste impasse? Boa tarde, doutor. Boa tarde. Eu já tive recentemente a oportunidade de manifestar oficialmente em nome da nossa sociedade como presidente no seguinte sentido, Leandro. É um assunto polêmico e que vem sendo discutido já há bastante tempo no nosso meio. Recentemente, em novembro, o Conselho Federal de Medicina respondeu a um questionamento da própria ANS e nosso, das sociedades de ginecologia e obstetrícia, dizendo que entende ser legal o seguinte: o que nós estamos discutindo? Nós estamos discutindo assim: os médicos fazem o pré-natal no seu consultório e são remunerados pelo pré-natal. O médico vai e atende um parto e ele é remunerado pelo parto. Mas existe um período de tempo em que o médico fica disponível para as pacientes, que pode ser caracterizado da seguinte forma: uma gestante tem a data provável do seu parto no dia 20 de fevereiro. Existe um período a partir do qual ela tem o maior risco de entrar em trabalho de parto. Vamos dizer assim, cerca de 3 semanas antes do parto. Durante este período, o médico que combina com a sua paciente que vai assistir o parto, ele deixa de fazer qualquer outra atividade, estando sempre à disposição do paciente. Este trabalho médico, que é o trabalho de estar disponível, ele não é remunerado. Como é remunerado o sobreaviso em qualquer outra coisa que se faz. Nós estamos discutindo isso. Nós queremos trazer à discussão a remuneração do sobreaviso, que é uma forma de trabalho que nós prestamos aos pacientes. E qual é a prática hoje? Já há essa cobrança ou ainda não aqui no Rio Grande do Sul? Quando a gente faz a medicina privada, já está embutida essa prática. Sim. Na medicina que assiste os pacientes na saúde suplementar através dos convênios, isso não existe. E é isso que nós estamos discutindo. Então, em primeiro lugar, tivemos a consulta, o Conselho Federal de Medicina disse: olha, isso não é irregular, isso é ético, porque não está havendo uma dupla cobrança. Isso não era pago, precisa ser pago. A Agência Nacional de Saúde diz o seguinte: olha aqui, quando um paciente contrata um plano de saúde, ele contrata o atendimento global. Se os médicos não estão sendo pagos por isso, as operadoras têm que providenciar uma outra forma, criem plantões, façam qualquer outra coisa, mas tem que dar o atendimento. Este é o posicionamento da ANS. E ela diz: não é lícito o médico cobrar. Este é o posicionamento da ANS, que está vendo o atendimento do paciente. O que nós estamos propondo? É uma discussão ampla para que a gente chegue em consenso. Não temos um consenso hoje ainda sobre esse tema. Então, a nossa posição, agora respondendo a tua pergunta, até que se tenha um consenso sobre este assunto, nós aconselhamos aos ginecologistas e obstetras do estado do Rio Grande do Sul que não executem essa prática para os pacientes de convênio, porque é um assunto que ainda não está regulamentado. O Conselho Federal de Medicina emitiu um parecer, não foi uma nota técnica, isso ainda não tem força de lei. Portanto, quem fizer esse tipo de atitude estará sujeito
a ser questionado que isso não é legal. Então, orientação, não façam isso porque ainda não está regulamentado. No caso, essa é a posição oficial da sociedade. Sim. E o que a Agência Nacional de Saúde disse numa entrevista que fez hoje, que está publicada no G1 da Globo, ele diz o seguinte: as operadoras estão descredenciando os médicos que têm cobrado. Isso não é uma prática que está sendo feita agora. Como o exercício da cobrança a mais do que aquilo que o plano de saúde paga não é uma atitude legal, as operadoras sempre fizeram isso, não tem nenhuma diferença. Só que está sendo chamado a atenção como se isso fosse um fato novo, porque o fato novo está se dizendo de cobrar o que nunca foi pago até hoje. Não sei se eu respondi essa pergunta. Sim. No caso dos atendimentos particulares, os atendimentos privados, em média, qual é o valor que está sendo cobrado dos pacientes? Isso é muito difícil de te responder, porque assim, os mercados são diferentes, em cidades diferentes, e os médicos atribuem valor diferente ao seu trabalho. Então, não existe uma regra que a gente possa dizer assim, o valor do parto é tanto. Então, essa pergunta é difícil de te responder porque não é uma prática única e porque o médico tem o direito de... Não existe uma tabela que faça isso em caráter privado e as pessoas cobram valores diferentes. E no SUS nada muda porque esses médicos são remunerados geralmente com salários, por exemplo? Sim, até porque no SUS os médicos são atendidos em regime de... As pacientes são atendidas pelos médicos em regime de plantão. Que esta é uma situação que a saúde suplementar diz, bom, se os médicos vão cobrar para fazer, tem que dar direito do paciente de ter um plantão que assista a todos os pacientes do convênio. E aí sim, se o convênio quiser, se o paciente quiser um médico fora do plantão, ele pode cobrar. O que eu preciso te dizer é que esta nota, essa entrevista hoje de uma funcionária da Agência Nacional de Saúde, ela não diz completamente porque o pensamento da Agência Nacional. Houve uma reunião que reuniu um grande grupo de trabalho técnico com a Agência Nacional de Saúde, a Federação das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, o Conselho Federal, tinha umas 10 ou 12 entidades. E isso está publicado no site oficial da ANS. A ANS diz que entende que as operadoras têm que dar tudo para o paciente. Se os médicos não vão fazer o parto, é preciso que tenha alguém de plantão para fazer o parto. E é preciso também que as operadoras divulguem nos seus sites quais são os médicos que vão atender só consultas, que vão fazer parto, para que os pacientes tenham o direito de não cobrar. A Agência Nacional até diz assim, o CFM precisa definir bem essa situação, porque se for implantado isso, é preciso identificar quem é o médico pré-natalista e quem é o médico obstetra que assiste o pré-natal e o parto. Mas a orientação, para resumir, para concluir, nós médicos ainda não temos a recomendação de fazer isso, porque é um assunto que está em discussão. No momento em que ele está em discussão, nós ainda não podemos implementar. Perfeito. Presidente da Associação de Ginecologia e Obstetrícia do Rio Grande do Sul, Dr. Flávio da Costa Vieira, obrigado pela entrevista, uma boa tarde. Uma boa tarde, eu que agradeço.